A ideia de que privatizar é vender o Brasil para os estrangeiros já não engana como antigamente. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Lucas Alves, revisado por Coreia com K, narrado e produzido por mim, Quintessência. Nas últimas semanas, a palavra privatização está em alta devido ao avanço da privatização da Eletrobras e também da mais famosa estatal brasileira, a Petrobras. A terra de Santa Cruz, mais conhecida como Brasil, é um país com um número enorme de estatais. Atualmente, existem 134 empresas estatais federais e mais diversas outras estaduais e municipais. Lembrando que no Brasil existem 5.564 prefeituras, então o número de empresas ligadas ao governo é enorme. Não é nenhum exagero quando dizemos que o Brasil é o paraíso das estatais. A ideia de privatização é sempre rejeitada por muitos, normalmente sem nem mesmo saber o que significa privatizar. Para alguns, seria a mesma coisa que entregar o Brasil para os estrangeiros. Talvez, se as pessoas soubessem as consequências ruins das empresas estatais, mudariam de ideia. Na verdade, o problema dessas empresas começa pelo próprio termo empresa estatal, porque uma empresa de verdade nunca poderia ser controlada pelo governo. Uma estatal não funciona regida pelas leis de mercado. Ela é imune aos prejuízos. Se uma empresa pode ser socorrida pelo dinheiro do Estado ao sofrer prejuízos, ou seja, pode ser utilizado o dinheiro roubado dos cidadãos do país para injetar nessa organização, então ela não está genuinamente inserida no mercado. O prejuízo não é um problema tão sério quanto é para uma empresa de verdade. A verdade é que essas instituições estatais têm uma fonte de dinheiro, teoricamente, infinita, o Estado. Elas não precisam agradar os consumidores, por isso são concorrentes desleais das empresas comuns. Tudo ainda fica pior quando a empresa detém o monopólio do setor, como no caso da Petrobras. Por que uma empresa estatal vai se esforçar para agradar os consumidores se ela não depende dos clientes? Se há prejuízo, ela será socorrida pelo Estado. Será que realmente algo com tanto privilégio assim pode ser chamado de empresa? Como as estatais são dependentes do governo, a tomada de decisões sempre é influenciada por motivos políticos e não por motivos econômicos. Isso leva, inevitavelmente, a desperdícios, ineficiência e corrupção. A manipulação das estatais por motivos políticos é um dos maiores obstáculos à sua privatização, pois os asseclas do bandido estacionário as utilizam para oferecer cargos a seus aliados, ou até mesmo para sustentar esquemas de corrupção. No fundo, é de conhecimento de todos que as estatais são um prato cheio para os políticos. As obras feitas por elas sempre serão mais caras, além de sempre terem mais dinheiro que as empresas de mercado, facilitando assim os desvios. Então, não é por acaso que essas empresas são tão defendidas pelos políticos e sindicalistas. Quem é que será tão altruísta ao ponto de renunciar a uma mamata tão suculenta? Entretanto, esse não é o único motivo que dificulta a privatização das estatais. Existem as falsas teorias econômicas que defendem que estatais são boas para o país, pois o desenvolvimento depende da intervenção na economia. Obrigado, desenvolvimentistas. Só que não. Essa ideia é uma grande falácia, pois o crescimento econômico ocorre quando o Estado não coloca sua mão nojenta na economia, ou seja, quando o mercado é desregulado e as pessoas são mais livres para empreender. O exato oposto de monopólio e das empresas estatais. Outro motivo que dificulta as privatizações é o argumento de que as estatais são patrimônio dos brasileiros. A frase "o petróleo é nosso" é uma exemplificação dessa ideia. Os políticos tentam criar um falso sentimento de pertencimento, tentando induzir o povo a acreditar que possuem algum benefício com as estatais. Na verdade, sabemos que isso é mentira. A Petrobras não é do povo. Ela, na verdade, é dos políticos. No entanto, mesmo que os parasitas que vivem do nosso dinheiro milagrosamente abram mão das estatais e privatizem tudo, isso ainda não é o suficiente. Não basta privatizar, é preciso desestatizar o mercado. É verdade que a privatização é um avanço. Por exemplo, a privatização das telecomunicações foi ótima, pois este mercado melhorou muito.
Hoje, todo mundo tem acesso a uma linha telefônica de forma barata e rápida. Entretanto, o setor ainda é cheio de regulamentações, ou seja, ainda é possível melhorar bastante. Por isso que a desestatização é fundamental. Se as empresas, mesmo não sendo estatais, estiverem em um mercado regulado, elas ainda terão privilégios, como barreira de entrada de novos concorrentes e subsídios. Isso significa que as empresas ainda não estão em um livre mercado. Com a desestatização, o maior beneficiado para de ser o governo e começa a ser os clientes. A questão não deveria ser se a empresa de petróleo é brasileira, estatal ou estrangeira. O que realmente importa é se a gasolina é de qualidade com um preço bom. O problema é que dificilmente o Estado vai abdicar das estatais, mesmo com todos os argumentos mostrando que elas não ajudam em nada os brasileiros. O maior obstáculo é que a lógica da política não é a lógica econômica, onde se algo der prejuízo, deve ser evitado. A lógica da política é a lógica do poder. Por isso, não adianta nada dizer que as estatais são ineficientes e geram desperdícios se os políticos não se importam com isso. O que eles se importam é se as estatais podem ser usadas para eles terem mais poder, e nisso as estatais são muito úteis. Como já dito, que político será altruísta ao ponto de largar uma mamata dessas? Há inúmeros argumentos econômicos a favor da privatização das estatais e da desestatização do mercado. Talvez não exista melhor momento para esperar um milagre do que agora. Nunca a ideia de privatização foi levada tão a sério, muito devido aos esquemas de corrupção e pela disseminação das teorias da Escola Austríaca de Economia. A possibilidade de grandes privatizações nunca foi tão real. Por isso, chegou o momento de privatizarmos tudo e desregulamentarmos o mercado. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!